Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Ela herdou uma casa da avó, passou 6 anos restaurando cada centímetro sozinha. E quando o irmão resolveu que aquilo era dele por direito, descobriu que o avô dela havia construído não só uma casa, mas uma armadilha perfeita para quem tentasse tomar o que não era seu. Meu irmão falsificou minha assinatura para vender minha casa. Deixei ele achar que tinha ganho antes de mostrar o que realmente estava escrito no contrato original. Eu moro numa cidade litorânea do sul do Brasil há quase 12 anos, e nesse tempo aprendi que o mar tem memória. Ele guarda tudo, as tempestades, as calmarias, os nomes das pessoas que se sentaram na sua beira e choraram sem saber ao certo porquê. Eu aprendi isso com a minha avó, Dona Teresa, que construiu a casa da praia com as próprias mãos junto com meu avô, seu Arnaldo, num tempo em que o terreno valia quase nada e a vista para o oceano era considerada mais inconveniente do que luxo. Meu nome é Beatriz Cavalcante Mendes. Tenho 38 anos, sou engenheira civil especializada em reabilitação de estruturas históricas e sou a única neta que herdou a casa da praia. Isso, como você já deve imaginar, foi o início de tudo. A casa fica numa praia de nome simples, daquelas que os turistas ainda não descobriram completamente. Uma enseada pequena, com areia grossa e água fria mesmo no verão. A estrutura é antiga. Madeira de lei escurecida pelo tempo, janelas de guilhotina que rangem quando o vento muda de direção, um alpendre que abraça 2 lados da casa como 2 braços abertos. Meu avô plantou uma buganvília na lateral norte que hoje tomou conta de metade da parede. Eu nunca tive coragem de podar. Quando Dona Teresa morreu, 3 anos atrás, ela deixou um testamento simples, redigido à mão num papel timbrado de cartório, assinado com aquela caligrafia inclinada que ela tinha desde jovem. A casa ficava para mim. Ponto. Sem condicional, sem explicação adicional, sem margem para interpretação. Eu chorei durante 2 semanas. Não de tristeza, mas de gratidão. E de responsabilidade. Porque eu sabia, naquele momento, que minha avó estava me confiando não apenas um imóvel, mas uma história inteira. O que eu não sabia ainda era o quanto isso ia custar. Preciso falar da minha família antes de continuar. Porque sem esse contexto, nada do que vem depois faz sentido. Minha mãe se chama Sônia. Ela é daquele tipo de mulher que transforma a vida inteira numa performance social. A casa dela é sempre arrumada para receber visitas que nunca chegam. A mesa do jantar tem uma toalha de linho que ela passa com amido toda semana. Ela documenta cada almoço em família no Instagram com filtros que deixam tudo cor de mel. Como se nossas reuniões fossem aquarelas. E não o que realmente são. Campos minados com comida boa por cima. Sônia ama ser mãe, mas o que ela ama de verdade é ser avó. E o único filho que lhe deu essa honra foi o meu irmão Fábio. Fábio tem 41 anos, é vendedor de equipamentos industriais. Mora num condomínio fechado na região metropolitana e tem 2 filhos, Rodrigo, de 8 anos, e a pequena Letícia, de 5. Ele é um pai presente, vou dar isso a ele. Mas Fábio aprendeu muito cedo que ser pai, na nossa família, é uma moeda de troca. E ele nunca parou de gastar essa moeda. Desde que os filhos nasceram, Fábio transformou a paternidade numa identidade política dentro da nossa família. Toda decisão, toda conversa, toda disputa tem como argumento central o fato de que ele tem filhos e eu não. Que ele tem responsabilidades reais. Que eu, Beatriz, com minha vida de projetos, viagens técnicas e apartamentos sem criança, estou num tipo de existência provisória, como se eu estivesse só esperando para começar a vida de verdade. Eu nunca me casei. Tive relacionamentos longos, bonitos, alguns dos quais ainda guardo com carinho. Mas o caminho da maternidade simplesmente não foi o meu. Não por falta de amor ou de capacidade, mas porque a vida tem 1000 formas de ser vivida, e a minha tinha a cara do trabalho que eu amo, das estruturas que eu recupero, das histórias que eu preservo nas paredes de prédios antigos. Minha mãe nunca aceitou isso completamente, e Fábio aprendeu a usar essa ferida com precisão cirúrgica sempre que precisava de alguma coisa. O jantar onde tudo começou foi num domingo de junho, na casa da minha mãe. Inverno no litoral sul é uma coisa linda e cruel ao mesmo tempo. O céu fica baixo, o vento corta, e as casas ficam com aquele cheiro de lã úmida e café no fogo. Minha mãe tinha feito uma sopa de legumes e um frango assado, e a mesa estava posta com aquela precisão de vitrine de revista que ela tanto preza. Eu cheguei depois de uma semana intensa. Tinha acabado de entregar o laudo técnico de uma edificação tombada no centro histórico da cidade. Um trabalho que me tomou 2 meses de levantamento de campo. Estava cansada no osso,
mas feliz com o resultado. Aquele tipo de cansaço bom que você carrega com orgulho. Fábio chegou com Camila, sua esposa, e as crianças. Rodrigo entrou correndo e jogou a mochila no corredor. Letícia veio me abraçar, que é a coisa mais bonita que existe naquelas reuniões de família. Eu amo minha sobrinha com uma intensidade que às vezes me pega de surpresa. Os primeiros 40 minutos foram normais. Conversa sobre escola, sobre o trabalho de Fábio, sobre a reforma que minha mãe queria fazer no banheiro. Eu comi bem, ri de algumas coisas que Rodrigo disse, ajudei a servir a sobremesa. Então Fábio colocou o garfo na mesa com aquele gesto que eu já conheço de cor. Aquele gesto de quem está prestes a dizer algo que ensaiou no espelho. B, ele disse, usando o apelido como se isso suavizasse o que viria a seguir. Eu queria aproveitar que a gente tá todo junto para falar uma coisa. Pode falar, eu disse sem tirar os olhos do pedaço de bolo na minha frente. É sobre a casa da vovó. Eu levantei os olhos. O que sobre ela? Camila olhou para a toalha de mesa. Minha mãe fez aquele movimento de ajustar o colar que ela faz quando está nervosa. Eu e Camila temos pensado muito no futuro. Fábio continuou, com aquele tom de discurso que ele usa quando quer parecer razoável. No futuro dos meninos. Na questão da herança familiar, sabe? De manter as coisas dentro da família de um jeito que faça sentido. Shane, continue, eu disse. A casa da praia, Beatriz. Ele pausou para o nome ter peso. Acho que chegou a hora de rever quem fica com ela. Você mora em apartamento, você viaja demais para trabalho, você não tem família para criar lá. A gente tem 2 filhos. Aquela casa deveria ser usada. Deveria ter criança correndo naquele alpendre, sabe? Fez-se um silêncio curto e denso, daquele tipo que ocupa todo o ar da sala. Você está me pedindo para dar minha casa para você, eu disse. Não foi uma pergunta. Eu tô pedindo para você pensar no que faz sentido para a família. Vovó pensou. Minha avó saiu mais firme do que eu esperava. E ela decidiu. Vovó era uma mulher incrível. Fábio disse, com aquela condescendência embutida que ele domina muito bem. Mas ela não sabia o que ia acontecer. As circunstâncias mudaram. A família cresceu. A família cresceu no seu ramo, Fábio. A casa foi deixada para mim. Porque você é a queridinha, ele falou, e dessa vez o verniz escorregou um pouco. Todo mundo sabe disso. A vovó sempre te tratou diferente porque você ficava aqui enquanto eu fui embora estudar. Não é justo usar isso como critério. Minha mãe colocou a mão sobre a mesa. Fábio, ela disse com voz de árbitro. Não, mãe, é verdade. Ele se inclinou para a frente. Beatriz não tem filho. Não tem marido. O que ela vai fazer com uma casa daquele tamanho sozinha? Enquanto isso, eu tenho 2 filhos que poderiam crescer com praia, com natureza, com história de família. Você não acha que isso importa? Eu olhei para ele durante alguns segundos. Depois olhei para minha mãe, que desviou o olhar. O que importa, eu disse, levantando a minha cadeira devagar, é que a casa é minha. E eu não vou dar. Dirigi até a casa da praia naquela mesma noite. Eram quase 11 horas quando eu dobrei na estrada de terra que leva até o portão de madeira. Deixei o carro na frente e fiquei um tempo só olhando para a fachada. A buganvília estava florida, roxa e branca contra o céu escuro. Uma janela do quarto dos fundos estava entreaberta, balançando levemente com o vento. Eu devia ter fechado na última vez que estive aqui. Entrei, acendi a luz do alpendre e fui direto para a cozinha fazer um chá. Aquela cozinha tem um fogão a lenha que meu avô instalou nos anos 80 e que eu sempre me recusei a trocar. A bancada é de ardósia escura. As prateleiras são abertas e cheias de louça de cerâmica que minha avó colecionou ao longo de décadas. Tem uma caneca de esmaltado azul que eu usei toda a minha infância. Ainda está lá. Eu me sentei na cadeira de balanço do alpendre com a xícara quente nas mãos e ouvi o mar. Passei quase 6 anos restaurando essa casa por conta própria. Não porque precisava provar algo a alguém, mas porque ela merecia. Troquei parte do assoalho podre do quarto principal. Refiz a impermeabilização do telhado. Reinstalei o sistema elétrico inteiro, que estava completamente fora das normas. Pintei, lixei, calafetei, aprendi a consertar janela de guilhotina vendo vídeo no YouTube porque o marceneiro que eu contratei foi embora no meio do serviço. Fábio nunca apareceu nesses 6 anos para ajudar. Nunca mandou dinheiro para a manutenção. Nunca perguntou se estava tudo bem com a estrutura, se o temporal de março tinha causado dano, se eu precisava de alguma coisa. Mas agora, com a casa de pé e restaurada, ele queria participar do resultado. Eu tomei o chá até o fim e fui dormir no quarto da minha avó, com a janela aberta para o som do mar. No dia seguinte, liguei para o escritório de advocacia que cuida dos meus contratos de trabalho. Marquei uma consulta. Era hora de entender exatamente o que eu tinha nas mãos.
A advogada que me atende se chama Renata Albuquerque. Ela tem uns 50 anos, cabelo curto grisalho, e aquele jeito de ouvir que faz você sentir que cada palavra sua está sendo pesada numa balança precisa. Ela nunca se apressa, nunca minimiza. E quando ela levanta uma sobrancelha, você sabe que algo importante está sendo processado. Eu levei os documentos todos. O testamento, a escritura, o registro do inventário que tinha sido feito depois da morte da minha avó. Coloquei tudo na mesa dela e expliquei o jantar de domingo em detalhe, sem drama, só os fatos. Renata me ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ela abriu a pasta com os documentos, folheou em silêncio por alguns minutos. E então levantou os olhos para mim. A propriedade é sua, sem margem para contestação, ela disse. O testamento é claro, o inventário foi concluído, a escritura está no seu nome. Seu irmão não tem base legal nenhuma para reivindicar qualquer participação. Mas ele pode tentar, eu disse. Qualquer pessoa pode tentar qualquer coisa. Ela fechou a pasta. A questão é, o que você quer que aconteça se ele tentar? Eu pensei por um momento. Quero estar preparada, eu disse. Quero que não haja nenhuma brecha, nenhuma dúvida, nenhum documento faltando. Quero que se ele um dia aparecer com um advogado, a resposta seja imediata e definitiva. Renata anotou alguma coisa no bloco. Tem mais uma coisa, ela disse, sem olhar para cima ainda. Você sabia que o terreno da casa tem uma faixa de marinha registrada que nunca foi regularizada pelo espólio? Eu franzi a testa. O que isso significa? Significa que há um trecho de terra entre a sua propriedade e a linha da praia que tecnicamente pertence à União, mas que estava sendo utilizado de forma contínua e documentada pela sua família há décadas. Isso pode ser regularizado em seu favor através de um processo de aforamento ou cessão de uso. Ela finalmente levantou os olhos. Se você regularizar isso agora, a propriedade fica ainda mais blindada e valorizada. Eu saí do escritório dela com uma lista de providências e uma estranha leveza no peito. Meu avô tinha construído aquela casa num pedaço de chão que ele amava. Minha avó tinha passado 50 anos dentro daquelas paredes. E agora cabia a mim honrar isso. Não com nostalgia, mas com competência. As semanas que se seguiram foram uma mistura de silêncio e barulho. O silêncio vinha da minha mãe. Depois do jantar de domingo, ela praticamente parou de me ligar. Quando eu tentava contato, ela respondia com monossílabos ou com aquele tipo de resposta que diz tudo sem dizer nada. Tô bem, ocupada aqui. Eu sabia o que aquilo significava. Ela estava do lado dele, ou pelo menos esperando para ver quem ganhava antes de se posicionar. O barulho vinha de todo o resto. Fábio começou uma campanha silenciosa e eficiente. Contou a história para parentes que eu mal via, mas que de repente começaram a me mandar mensagens com aquele tom de mediação não solicitada. A prima Gisele, que mora em Curitiba e com quem eu falo 2 vezes por ano, me mandou um áudio de 3 minutos dizendo que família é tudo e que eu devia pensar no legado que a vovó queria. A tia Marlene, irmã da minha mãe, me ligou para dizer que entendia meu lado, mas que crianças precisam de raízes e que talvez eu pudesse ceder pelo menos os fins de semana. Ceder os fins de semana. Como se a casa fosse uma sacola de pão que eu podia dividir. Eu ouvi tudo com paciência. Respondi com educação. E não cedi 1 centímetro. O ponto de virada foi uma mensagem que chegou numa quarta-feira à tarde, enquanto eu estava no meio de uma vistoria técnica. Era da Camila, minha cunhada. Beatriz, sei que você e o Fábio estão num momento difícil, mas eu queria te dizer, de mulher para mulher, que a gente não está pedindo a casa. A gente só quer que os meninos tenham um lugar que seja deles também. Você não tem filho, então talvez seja difícil entender o que é querer dar um futuro para uma criança. Eu li a mensagem 2 vezes. Guardar o bolso, terminei a vistoria, agradeci o cliente, esperei chegar no carro. Então escrevi a resposta. Camila, eu entendo que você quer o melhor para os seus filhos, mas o melhor para os seus filhos não é a propriedade de outra pessoa. A casa foi deixada para mim por quem tinha o direito de decidir. Não vou ceder. E o argumento de que eu não tenho filho não vai mudar isso. Nem agora, nem nunca. Mandei. Bloqueei as notificações. Continuei o meu dia. 3 semanas depois do jantar, recebi uma ligação de um corretor de imóveis da cidade. O nome dele era Sandro. Eu o conhecia superficialmente. Já tínhamos cruzado em alguns eventos do setor. Nada mais do que isso. Ele soou desconfortável desde o início da ligação. Beatriz, preciso te fazer uma pergunta estranha, ele disse. Você colocou a casa da praia para vender? Meu estômago virou. Não. Por quê? Uma pausa curta. Alguém entrou em contato com a nossa imobiliária dizendo ser representante seu.
Apresentou um documento de procuração e pediu uma avaliação de mercado com possível encaminhamento para venda ou locação de temporada. O documento não bateu. O CPF estava errado, e quando minha assistente foi checar a assinatura com o cartório indicado, o cartório disse que não havia registro nenhuma procuração naquele nome. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Sandro, eu disse com calma, você pode me mandar uma cópia de tudo que essa pessoa apresentou? Já estou preparando. Você quer que a gente acione alguma coisa formalmente? Ainda não, mas guarda tudo. Desliguei. Fiquei olhando para a parede do meu escritório por uns 2 minutos. Então liguei para a Renata. Ela não se surpreendeu tanto quanto eu esperava. Infelizmente não é raro, ela disse. Especialmente em disputas de herança onde uma das partes acredita ter direito moral, mesmo sem ter direito legal. A questão agora é o que você quer fazer com isso. Quero documentar tudo, eu disse. Quero que isso fique registrado. Quero que se ele fizer isso de novo, as consequências sejam sérias. Posso preparar uma notificação extrajudicial imediata. E dependendo da qualidade das provas, podemos encaminhar uma queixa por falsidade ideológica. Faz isso. Houve uma pausa. Beatriz, ela disse, com um tom ligeiramente diferente. Você tem certeza de que foi seu irmão? Eu pensei. Não tinha certeza absoluta, mas eu conhecia Fábio. Conhecia a lógica dele, a forma como ele operava, a convicção que ele tinha de que o mundo devia ceder para ele. Não tenho prova ainda, eu disse. Mas vou ter. E então lembrei de algo que Renata havia dito semanas antes, sobre a faixa de marinha, sobre o processo de regularização. Tinha outra coisa também, algo que ela mencionou de passagem e que eu ainda não tinha explorado completamente. Um detalhe sobre a escritura original que o cartório havia sinalizado quando o inventário foi feito. Um detalhe que eu havia arquivado mentalmente como irrelevante, que talvez não fosse irrelevante nenhum. Marquei uma nova reunião com Renata para o dia seguinte. E naquela noite, antes de dormir, fui até a gaveta do escritório em casa e peguei a pasta amarela onde eu guardo todos os documentos originais da propriedade. Abri na última página. E ali estava, numa nota de rodapé do contrato de compra e venda original, datado de 1974. Uma cláusula que meu avô havia inserido, e que ninguém, aparentemente, havia lido com atenção desde então. Eu li 3 vezes. Depois fechei a pasta, apoiei as costas na cadeira e, pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Porque meu avô, assim como ele tinha feito com tudo na vida, tinha construído não apenas uma casa. Tinha construído uma fortaleza. E eu estava prestes a descobrir exatamente o tamanho das muralhas. A cláusula estava escrita num português jurídico denso, daquele que os cartórios usavam nos anos 70, cheio de outro sim e doravante e vírgulas em lugares que hoje nenhum advogado usaria. Mas o significado era cristalino. Meu avô, seu Arnaldo, havia inserido uma cláusula de inalienabilidade condicionada. Em termos simples, a propriedade não poderia ser vendida, transferida, cedida ou partilhada, sem o consentimento expresso do herdeiro direto designado. E mais, caso houvesse qualquer tentativa de transferência sem esse consentimento, por qualquer meio, incluindo representação fraudulenta, o imóvel automaticamente passaria a integrar uma fundação beneficente de nome já registrado em cartório, a Fundação Teresa Cavalcante, o nome da minha avó. Eu li aquilo e fiquei tão imóvel que o gato do vizinho, que às vezes entrava pela minha janela, pulou no meu colo e eu nem percebi. Meu avô tinha feito isso em 1974, numa época em que ele não tinha razão nenhuma para desconfiar de ninguém, numa época em que a família era pequena, e as disputas eram sobre quem lavava a louça, não sobre propriedade. Ele fez isso porque era um homem que pensava no longo prazo, que sabia que o tempo transforma as pessoas, e que amor de família e cobiça de herança às vezes moram no mesmo peito. Ele protegeu aquela casa contra um futuro que ele nunca viu, mas que de alguma forma pressentiu. Liguei para Renata às 22 horas daquela noite. Ela atendeu no segundo toque, o que me disse que ela também não estava dormindo. Renata, eu disse, preciso que você olhe um documento com urgência. No dia seguinte, sentamos as duas na mesa do escritório dela com a pasta aberta entre nós. Renata leu a cláusula 2 vezes, depois uma terceira. Depois tirou os óculos, esfregou os olhos e voltou a colocar os óculos. Isso é extraordinário, ela disse por fim. Está válido? Está perfeitamente válido. Ela apontou para o carimbo do cartório no rodapé. Foi registrado, averbado e nunca foi revogado porque ninguém nunca pediu a revogação, o que significa que está ativo há 50 anos esperando alguém invocar. E a tentativa de transferência fraudulenta que o Sandro relatou? Renata cruzou os braços devagar,
como quem está montando um quebra-cabeça numa mesa pequena. Se conseguirmos provar que a tentativa de transferência foi feita com documentação falsa, essa cláusula serve como um segundo nível de proteção jurídica. Primeiro, a propriedade está no seu nome sem contestação possível. Segundo, qualquer tentativa fraudulenta de transferência não apenas falha, como aciona automaticamente um mecanismo de proteção que torna a situação ainda mais irreversível para quem tentou. E a fundação? Eu perguntei. Ela existe de fato? Precisamos verificar o registro. Ela já estava digitando. Mas se o seu avô fez isso com a mesma seriedade com que fez o restante, ela girou o monitor na minha direção. A Fundação Teresa Cavalcante estava registrada. Número de CNPJ ativo. Objeto social. Preservação de patrimônio cultural e apoio a comunidades costeiras. Meu avô tinha registrado uma fundação no nome da minha avó há 50 anos. E ela estava lá, dormindo num banco de dados de cartório, esperando ser acordada. Eu precisei respirar fundo algumas vezes. O que fazemos agora? Eu perguntei. Renata sorriu. Era um sorriso pequeno, preciso, do tipo que não aparece com frequência no rosto dela. Agora, ela disse, a gente começa a construir o processo, com calma, com cada tijolo no lugar certo. Levamos 2 semanas para reunir tudo. Sandro, o corretor, foi generoso e detalhado. Forneceu cópia de todos os documentos que o suposto representante havia apresentado. Uma procuração com firma reconhecida num cartório que, quando consultado diretamente, confirmou que não havia nenhum registro daquele instrumento nos seus arquivos. O carimbo era falso. A assinatura era uma imitação razoável da minha, mas não razoável o suficiente para passar por uma análise grafotécnica, o que Renata providenciou sem eu precisar pedir. O laudo grafotécnico chegou numa sexta-feira. Eu li em pé, no meio do corredor do escritório dela. A conclusão ocupava meio parágrafo e usava a expressão incompatibilidade estrutural entre os grafismos, que em linguagem humana significa essa assinatura não é sua, e quem a fez não é você. Fábio nunca tinha sido cuidadoso. Ele era inteligente o suficiente para elaborar um plano, mas impaciente demais para executá-lo bem. Na mesma semana, Renata entrou com a notificação extrajudicial no endereço dele. Uma carta registrada, com aviso de recebimento, descrevendo em detalhe cada elemento que tínhamos documentado: a tentativa de transferência, o documento falso, o laudo grafotécnico, a cláusula de inalienabilidade e a existência da Fundação Teresa Cavalcante como mecanismo ativo de proteção. A carta terminava com um parágrafo que Renata havia redigido com a precisão de quem sabe exatamente onde colocar o peso das palavras. Fica notificada ciente de que qualquer nova tentativa de interferência sobre o imóvel, direta ou por interposta pessoa, resultará no acionamento imediato do mecanismo previsto na cláusula 7 do contrato original, bem como no encaminhamento formal de queixa-crime por falsidade ideológica e uso de documento falso, nos termos dos artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro. Eu assinei embaixo com letra firme. O silêncio que se seguiu durou exatamente 4 dias. No 5º dia, Fábio me ligou. Deixei tocar 3 vezes. Atendi. Beatriz. A voz dele estava diferente. Não tinha o tom de discurso ensaiado de sempre. Tinha alguma coisa mais próxima de desconforto real. Preciso conversar. Pode falar. Pessoalmente. Não no telefone. Pensei por um momento. Tudo bem, eu disse. Mas não na casa da mãe. Aqui no meu escritório. Amanhã, 2 horas da tarde. Ele concordou sem negociar. Isso por si só já me disse tudo o que eu precisava saber sobre o estado em que ele estava. Ele chegou pontual, o que também era incomum. Fábio sempre atrasava como forma de demonstrar que o tempo dele valia mais. Dessa vez estava na porta às 2 em ponto, de calça social e camisa aberta no último botão, com aquela expressão de quem dormiu mal nos últimos dias. Eu o recebi na sala de reunião. Tinha pedido para a minha assistente trazer 2 cafés, e depois não nos interromper. Sentamos um de frente para o outro. Então, eu disse. Ele colocou as mãos na mesa. Não disse nada por um momento. Eu fui longe demais, ele disse por fim. Não era um pedido de desculpas. Era uma avaliação estratégica. Fábio sempre confundiu as 2 coisas. Sim, eu concordei. Foi. A carta... Ele parou. Recomeçou. Beatriz, se você entrar com queixa-crime, isso vai destruir minha vida, meu trabalho, minha reputação, os meninos. Você devia ter pensado nisso antes de assinar meu nome num documento falso. Ele não negou.
Esse foi o momento em que eu entendi que ele sabia que não tinha mais como negar. Eu precisava de alguma saída, ele disse. Tô com dívida, Beatriz. Dívida séria. O condomínio atrasou 4 meses. O carro tá financiado até o pescoço. E a Camila? Ele parou. A Camila não sabe da metade. Eu o olhei por alguns segundos. Você me procurou uma vez, há 4 anos. Eu disse devagar. Quando a empresa afundou. Você precisava de dinheiro para pagar fornecedor ou ia perder o contrato principal? Eu te emprestei sem contrato, sem juros, sem prazo. Você nunca devolveu. Eu nunca cobrei. Ele baixou os olhos. Eu sei. Você me procurou de novo 2 anos depois para cobrir 3 meses de prestação do apartamento porque o banco ia executar. Eu cobri. Também sem contrato. Também sem cobrar de volta. Beatriz, eu não terminei. Minha voz saiu tranquila. Não estava com raiva. Estava pela primeira vez em muito tempo, completamente lúcida. Eu fiz essas coisas porque somos família, porque eu te amo, mesmo que você faça tudo para tornar isso difícil. Mas tem um limite entre ajudar um irmão e permitir que esse irmão me roube. E você cruzou esse limite. Fábio ficou em silêncio. O que você quer? Ele perguntou por fim. A mesma pergunta que ele tinha mandado por mensagem depois de receber a notificação. Quanto custa para isso ir embora? Mas eu não queria dinheiro. Quero 3 coisas, eu disse. Primeira, você assina um documento reconhecendo que não tem e nunca terá nenhum direito sobre a propriedade. Renata já preparou o instrumento. Ele fechou os olhos brevemente. Abriu. Segunda, você reembolsa o valor que eu cobri nas 2 ocasiões anteriores. Não precisa ser de uma vez. Pode ser parcelado. Mas precisa estar num contrato assinado com prazo definido. Tá bom. Terceira. Eu pausei. Você para de usar seus filhos como argumento para conseguir o que quer. Rodrigo e Letícia não têm nada a ver com isso. Eles são crianças. E eu os amo. Mas eles não são moeda. Dessa última, ele não conseguiu responder imediatamente. Ficou olhando para mim com uma expressão que eu não sabia bem nomear. Não era arrependimento exatamente. Era algo mais parecido com o reconhecimento tardio de alguém que finalmente se vê num espelho sem filtro. Você vai entrar com a queixa mesmo assim? Ele perguntou. Não se você cumprir o que foi combinado. Eu me levantei. Mas o laudo grafotécnico, os documentos falsos, o relato do corretor, tudo fica arquivado. Indefinidamente. Se você tentar qualquer coisa parecida de novo, não vai haver conversa. Vai direto para o Ministério Público. Ele saiu do meu escritório sem a postura de sempre. Sem o sorriso de político, sem o passo largo de quem acredita que o mundo lhe deve uma reverência. Saiu como alguém que finalmente entendeu o tamanho da conta que estava prestes a pagar. Minha mãe foi a parte mais difícil. Sônia nunca foi uma mulher fácil de confrontar. Não porque ela grite ou bata à porta. Ela nunca faz isso. Ela desaparece. Fica fria, distante, educada de um jeito que machuca mais do que qualquer portada. Ela tem o dom de fazer você sentir que fez algo errado sem nunca dizer explicitamente o que foi. Eu deixei passar algumas semanas depois do acordo com Fábio. Deixei o barulho assentar. Então liguei para ela numa manhã de sábado e perguntei se podia ir tomar café. Ela disse que sim, com aquela voz de alguém que está surpreso de ser chamado. A casa dela estava como sempre. Arrumada, perfumada, com o café coado na hora e uma travessa de pão de queijo no centro da mesa. Minha mãe tem os defeitos que tem, mas pão de queijo ela faz impecável. Sentamos. Tomamos o café em silêncio por alguns minutos. Você sabe o que ele fez? Eu disse. Não foi uma acusação. Foi uma constatação. Ela envolveu a xícara com as 2 mãos. Ele me contou uma versão. Ela disse. Qual versão? Ela suspirou. Que você tinha exagerado. Que tinha sido um mal-entendido com um corretor. Que você usou isso como desculpa para cortar ele da família. Eu não me irritei. Já esperava isso. Mãe, eu disse. Eu tenho o laudo de um perito grafotécnico dizendo que minha assinatura foi falsificada. Eu tenho a declaração escrita de um corretor dizendo que alguém se apresentou como minha representante com documentos falsos. Isso não é mal-entendido. Isso é crime. Ela ficou quieta. Eu não entrei com queixa-crime, continuei. Não porque ele não mereça, mas porque eu não quero destruir minha família. Eu quero que ele entenda o que fez e pare. É diferente. Minha mãe colocou a xícara na mesa com cuidado excessivo, daquele jeito de quem precisa ter as mãos ocupadas para não chorar. Eu sempre achei, ela disse devagar, que cuidar do Fábio era cuidar da família. Que ele precisava mais porque tinha mais responsabilidade. Filhos, casa, empresa. E eu precisava menos porque era só eu? Ela não respondeu imediatamente. Eu errei nisso, ela disse por fim. A voz saiu pequena, quase sem ar.
Eu sei que errei. Só não sabia o quanto até você parar de atender meu telefone. Aquilo chegou de um jeito que eu não esperava. Não porque foi dramático. Foi o oposto. Foi simples. Quase tímido. Mãe, eu disse. Eu não preciso que você escolha entre mim e o Fábio. Ele é seu filho, e eu entendo o que isso significa. Mas eu preciso que você pare de me apagar. Que quando ele contar a versão dele, você pergunte pela minha também. Que quando alguém da família falar que eu sou difícil, ou amarga, ou egoísta, você lembre que eu passei 6 anos restaurando a casa da vovó sozinha, sem pedir ajuda, sem reclamar, porque era o que eu queria fazer. E que isso também é amor de família, mesmo que não caiba numa foto bonita. Minha mãe ficou me olhando por um tempo longo. Então ela se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou. Não disse mais nada. Não precisou. Eu fiquei ali por um momento, sentindo o cheiro do perfume dela, que é sempre o mesmo desde que eu era criança, e pensei que algumas coisas se consertam devagar, em pedaços pequenos, sem fanfarra. 3 meses depois daquele café, a Fundação Teresa Cavalcante fez sua primeira atividade oficial. Eu tinha passado esse tempo trabalhando em silêncio, como sempre faço. Formalizei a fundação junto com Renata, que topou fazer parte do conselho administrativo sem pestanejar. Entrei em contato com uma professora de biologia marinha da Universidade Federal que eu conhecia de um projeto anterior, a doutora Fernanda Osório, uma mulher de uns 45 anos com o cabelo sempre preso e a energia de alguém que passou a vida inteira apaixonada pelo que faz. A proposta era simples: usar a Casa da Praia como base para um programa de educação ambiental voltado para crianças e adolescentes de escolas públicas da região. Visitas guiadas à enseada, coleta e análise de amostras, oficinas sobre ecossistemas costeiros. Nada de evento, nada de patrocinador, nada de placa comemorativa. Só crianças, ciência e mar. A primeira turma chegou numa manhã de outubro. Eram 22 estudantes do 6º ano de uma escola municipal, acompanhados por 2 professoras e pela doutora Fernanda. O ônibus escolar estacionou na estrada de terra e eles desceram em fila, curiosos, alguns com tênis que claramente eram os melhores que tinham, guardados para ocasiões especiais. Eu os recebi no alpendre, mostrei a casa por dentro, não como museu, mas como lugar vivo. Contei que meu avô tinha construído aquelas paredes com as mãos, que a bancada de ardósia da cozinha tinha uns 50 anos, que a buganvília da parede norte tinha sido plantada por minha avó num dia de aniversário. As crianças ouviram com uma atenção que às vezes os adultos não conseguem dar. Depois descemos para a praia. A doutora Fernanda levou coletores, lupas de campo e fichas de registro. Eles passaram 2 horas na beira da água identificando organismos, medindo temperatura, desenhando o que encontravam em cadernos de capa dura que a fundação havia comprado para cada um. Uma menina de uns 12 anos, cabelo trançado e tênis rosa com o velcro já sem velcro, achou um caranguejo pequeno debaixo de uma pedra e ficou tão animada que chamou todo o grupo aos gritos. Quando a doutora Fernanda explicou o nome científico, a menina anotou no caderno com uma letra caprichosa e repetiu em voz alta 2 vezes, como se quisesse gravar. Eu fiquei parada na entrada da casa, olhando para aquela cena, o mar, as crianças, o sol baixo de outubro, e senti alguma coisa que eu não saberia nomear com precisão. Não era alegria exatamente. Era mais próximo de completude, da sensação de que aquele espaço estava sendo exatamente o que deveria ser. Meu avô tinha construído aquela casa porque queria um lugar para sua família crescer. Eu acho que família, para ele sempre foi uma palavra mais larga do que a gente às vezes usa. Fábio assinou os documentos 2 meses depois da nossa conversa no escritório. O instrumento de renúncia foi registrado em cartório. O acordo de reembolso foi formalizado com prazo de 36 meses. Renata guardou tudo em triplicata. Nós não voltamos a ter uma relação próxima. Provavelmente nunca vamos ter. Ele aparece nos almoços de família quando eu apareço, e a gente se trata com a cordialidade educada de pessoas que sabem exatamente o que existe entre elas, e decidiram, por escolha própria ou esgotamento, não abrir esse assunto toda vez que se encontram. Uma vez, uns 2 meses depois de tudo resolvido, Letícia me ligou do celular da Camila pedindo se eu podia ir à festa de aniversário dela. Eu fui. Levei um presente que ela havia me pedido por mensagem de voz, 3 semanas antes, com aquela articulação engraçada de criança que ainda não domina os R's. Fábio me cumprimentou na porta. Eu entrei, brinquei com ela, comi bolo e fui embora antes do anoitecer. Rodrigo, o mais velho, me perguntou naquele dia se a casa da praia tinha fantasma. Eu disse que não, que tinha história, que era diferente. Ele considerou por um segundo e disse: melhor ainda. No fim do verão seguinte,
A doutora Fernanda me convidou para apresentar o projeto da fundação num seminário de extensão universitária. Era um evento modesto, um auditório de uns 80 lugares, professores, estudantes de graduação, alguns gestores municipais de meio ambiente. Nada grandioso. Mas quando eu subi ao palco com os slides que havia preparado, fotos da casa, das crianças, dos cadernos de campo, do caranguejo que a menina do tênis rosa havia encontrado, e olhei para aquelas pessoas me olhando de volta, senti que tinha algo a dizer que valia a pena ser dito. Falei sobre restauração, não só de estruturas físicas, mas de vínculos entre lugar e memória. Falei sobre o que significa herdar algo e escolher honrá-lo de um jeito que vá além do próprio benefício. Falei sobre a buganvília que eu nunca podei porque ela é parte da casa tanto quanto as paredes. Não mencionei Fábio. Não mencionei a disputa, os documentos, a notificação. Isso não era a história que importava contar ali. A história que importava era a da menina anotando o nome científico do caranguejo em letra caprichada. Depois da apresentação, uma mulher de meia-idade que eu não conhecia veio falar comigo. Disse que era da Secretaria de Patrimônio Cultural do Estado e que estava muito interessada no modelo da fundação, que havia pouquíssimos exemplos de como propriedades históricas privadas poderiam ser usadas para fins públicos sem perder a titularidade do proprietário. E que o que eu havia descrito era exatamente o tipo de iniciativa que eles estavam tentando promover. Nós trocamos contatos. 3 semanas depois, ela me ligou com uma proposta de parceria formal entre a Fundação Teresa Cavalcante e a Secretaria, que incluía um pequeno aporte financeiro para a manutenção da propriedade, reconhecimento oficial como sítio de interesse cultural e educacional e a possibilidade de expansão do programa para outras propriedades costeiras em situação similar. Eu aceitei. Liguei para Renata para contar. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse: "Seu avô era um homem extraordinário." Era, eu concordei. Mas ele precisou de 50 anos para ter razão. Ela riu. Tem uma coisa que eu faço toda vez que vou à casa da praia. Independente do motivo da visita. Independente de quantas pessoas estejam lá ou se estou sozinha. Eu sento na cadeira de balanço do alpendre, com o mar na frente e a buganvília na lateral, e fico um tempo sem fazer nada. Sem checar o celular, sem revisar documento, sem planejar próximo passo. Só fico. Meu avô fazia isso. Minha avó também. Eu os via quando era criança, sentados ali no fim da tarde. Ele com o rádio no colo sintonizado em alguma rádio de notícias que rangiam com estática. Ela com um bordado nas mãos que nunca parecia terminar. Não falavam muito, só estavam. Eu aprendi, tardiamente, que estar é diferente de ter. A casa é minha. Os documentos dizem isso, o cartório diz isso, a lei diz isso. E agora a Secretaria de Patrimônio também diz isso. Mas eu não a possuo no sentido que Fábio queria possuir. Como um troféu, como uma prova de status, como um argumento para usar em jantares de família. Eu a habito, eu a cuido, eu a continuo, e ela, em troca, me devolve algo que nenhum documento consegue registrar. A sensação de que existir com integridade, mesmo quando é difícil, mesmo quando é solitário, mesmo quando ninguém está batendo palma, é suficiente. É mais do que suficiente. É tudo. Na última visita que fiz antes de escrever tudo isso, encontrei, atrás de uma caixa no sótão, um caderno velho com a capa de couro gasto. Era da minha avó. A letra dela, inclinada e firme, cobria as páginas sem margem, como se as palavras não pudessem esperar. Folheei devagar, sem pressa. No meio do caderno, sem data, havia um parágrafo que ela havia sublinhado 2 vezes com lápis. Uma casa não é o lugar onde você guarda suas coisas. É o lugar onde você guarda quem você é. Eu fechei o caderno, levei para baixo, coloquei na prateleira da cozinha ao lado da caneca de esmaltado azul e fui sentar no alpendre. O mar estava calmo, a buganvília estava florida e eu estava em casa. O que essa história revela não é sobre uma casa. É sobre como algumas pessoas aprendem desde cedo que a vulnerabilidade alheia é uma porta e ficam a vida inteira tentando abri-la. O irmão não queria a casa porque precisava dela. Queria porque ela representava algo que ele nunca conseguiu comprar. O fato de que alguém o amou mais do que a ele. Se fosse você, teria chegado tão longe antes de agir? Ou teria cortado o irmão muito antes? Comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história.